Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem deste pão come sempre há de viver. Irmãos e irmãs, hoje celebramos a solenidade do corpo e sangue do Cristo Jesus, Corpus Christi. Nessa festa de hoje, o Evangelho é de João, no capítulo 6, versículo de 51 a 58. Naquele tempo, diz Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. O judeu discutia entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come esse pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos, é mais um momento bonito e interessante, muito importante na vida da igreja, a Eucaristia, corpo e sangue de Cristo Jesus, a festa de hoje. Então, mais uma vez voltamos a meditar, a pensar, e Deus vai tocar no nosso coração. Vamos ouvir um pouquinho aquilo que Deus inspirou para nós meditarmos. Padre, Jesus disse que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Como pode Ele, Jesus, ser o pão descido do céu? Jesus está falando do pão que desceu do céu, é uma experiência, porque o povo de Israel já falava do pão que desceu do céu, quando ele tratava de maná, que o povo comeu no deserto. Quando vieram do Egito, desses anos no deserto, passaram fome, e Deus fez correr maná, no deserto e água nas rochas. Então, para eles, aquilo lá ficou marcado, um alimento que veio do céu. E quando Jesus fala do pão que desceu do céu, eles vão lembrar, ele estava lembrando a história, só que diferente. Aquele maná estava caindo de manhã cedo, uma farinha que descia, mas agora Jesus está falando dele mesmo, dele, como que ele pode ser o pão? O entendimento dele é outro, mas no mesmo tempo ele está querendo dizer que ele que veio diretamente do Pai, o Pai que está no céu. Esse maná pode vir do céu, mas não tanto, é o Pai que deu, mas não deu tanto quanto ele deu o Filho, que é o próprio sangue e corpo que ali se simboliza, que entrega a nossa vida. Mas o povo ficou na dificuldade de entender, porque o pão do céu que ele tem ideia, que ele se lembra na história do povo, era diferente, era a farinha, uma farinha fina que caía de manhã, mas agora o homem ser pão não tem. Então a compreensão ficou difícil. Simplesmente queria dizer: eu sou o Filho verdadeiro de Deus, que ele quis dizer. Padre, mas ainda disse Jesus que Ele é pão do céu, e o pão que Ele dará
para comer é a carne dele. Como comer a carne de alguém? E qual é a ligação da carne de Jesus com a vida eterna? É verdade. E Jesus está indo um pouquinho mais avançando. Jesus já está pensando na sua entrega, na sua morte lá na frente e dizendo: o pão que ele vai dar é a própria carne, e essa carne que ele dá vai dar a vida eterna. Significa, quem comer desse pão, que seria o próprio corpo, é isso mesmo que nós consagramos na missa, que é aquele que ele diz: fazer isso em minha memória. Aquele pão consagrado se torna o corpo, aquele vinho consagrado se torna o sangue de Cristo Jesus. Na fidelidade em Jesus Cristo, na purificação, na aceitação desse corpo e desse sangue, nós participamos da vida dele. Nós estamos unidos a Jesus Cristo. E unido a Jesus Cristo, como ele está junto do Pai, também haveremos de participar da vida do Pai. Por isso, há uma ligação, uma relação. Então, e a vida do Pai, a vida de Jesus com o Pai é uma vida eterna. E se nós entramos em comunhão com o Pai e com Jesus, também nós haveremos de ter uma vida eterna. Essa é a proposta, a relação que ele coloca entre comer a carne e beber o sangue e ter a vida eterna. Padre, qual é a ligação que Jesus estabelece entre comer sua carne, beber o seu sangue e ter a vida eterna e ressuscitar no último dia? Então, o que nós falamos agora no instante é a sequência. Come o corpo, bebe o sangue, se une ao Cristo Jesus, se une ao Pai e vai ter uma vida eterna. Mas todos, depois da morte física do corpo, no último dia ele vai ressuscitar. Mas ressuscitar para a vida, porque vai ter gente que vão ressuscitar, mas que vão para a condenação. E aqueles que foram fiéis e que tomaram o corpo e o sangue na fidelidade, na comunhão, na pureza do coração, esse mesmo que o corpo venha a morrer, eles vão ressuscitar. E ressuscitar, vão viver eternamente com o Pai. E o Filho também, como o Espírito Santo. Então, o corpo e o sangue de Cristo que nós recebemos, se não for recebido indignamente, ele faz de nós uma comunhão com o próprio Cristo Jesus e com o Pai. E nessa comunhão, como o Pai e o Cristo vivem eternamente, desde sempre, nós haveremos de participar dessa eternidade da vida deles e mesmo o corpo morrendo, físico, ele haverá de ressuscitar esse corpo. Padre, esse Jesus que é pão do céu, é o mesmo pão que o povo de Israel recebeu no deserto? Não, porque ele diz, os vossos pais, esse pão que eu darei, não é aquele pão que os vossos pais comeram e eles morreram. Essa morte que Jesus está falando para eles, não é só a morte física. Muitos desobedeceram, muitos não acreditaram em Deus. E certamente Jesus está dizendo, olha, aqueles que não acreditaram, não professaram, mesmo tendo comido o manã, não vão ter vida eterna. Agora, nós que comemos o pão, que é o corpo e o sangue de Cristo, se formos fiéis no seguimento, nós teremos a vida eterna. Agora, se trata aqui de dois pães. Um pão é o Cristo verdadeiro, outro pão é o manã. E o manã era uma refeição temporária, uma refeição que não dava salvação. Por isso, diz a palavra de Deus, quando ele chegar na terra prometida, aquele manã acabou. E porque eles entraram, puderam encontrar outro alimento, campo, cultivar, até colher o que os outros plantaram.
Então, foi um momento que Deus salvou o seu povo, porque não tinha nada a comer no deserto. Agora, o Cristo, a Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo Jesus, não é algo que vem para suprir, não, porque falta de comida, falta de bebida, não, mas é uma coisa que vem alimentar a nossa alma, a nossa vida espiritual. Então, nessa solenidade que nós estamos celebrando do corpo e sangue de Cristo Jesus, irmãos e irmãs, aqueles que já fizeram receber a primeira vez a Eucaristia e continuar buscando, saiba que precisa estar em dia com a sua confissão, com a sua espiritualidade, com a sua alma, para que o Cristo que você vai receber, ele possa permanecer em você, para que ele não seja quem entra e sai e não permanecer. Que esse Jesus nos abençoe, que nos santifique neste dia, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.